Nosso coração queima por você. Estamos apaixonados por você, Jesus. Derrama a tua glória sobre nós, Senhor. Sim, Deus, toma esse lugar com a tua santidade. Nos impressiona de novo, Senhor, faz de novo. Nos impressiona de novo nessa noite, Pai. Vem com o teu favor, vem com o teu amor. Nós não somos merecedores de tanto amor, de tanta atenção. Oh Deus, eu te amo, Jesus. Meu amigo Jesus Cristo, meu Senhor, Senhor da minha vida, eterno, soberano Deus, poderoso, amado meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado. Eu não tenho outro bem além de ti, meu amado. Todas as minhas fontes estão em ti. Tu és o motivo da minha adoração, tu és o motivo do meu clamor, o motivo das minhas lágrimas. Ah, Deus, tu és, Jesus, o meu amado, o amado da minha alma, o meu desejado, o desejado das nações. Ragiava soria mandoró, se le mandará la soré. Enche esse lugar com santidade, Senhor. Enche esse lugar com temor. Enche o nosso coração, Senhor, de esperança. Debaixo da tua palavra nós repreendemos todo o espírito da morte que tem matado muitas pessoas da nossa nação, muitas pessoas do planeta com esse Covid, com essa praga, Deus. Nós damos uma voz de comando à praga, dizemos para a praga: recue, praga do inferno. Recue toda praga, se foi criada, se foi produzida, se foi liberada, se nasceu de alguma maldição. Tu és maior do que todas as maldições, Senhor. Tu és maior do que todos os males da terra. As trevas não prevalecem diante de ti. A morte não tem poder diante da tua glória, porque quem está vivo nunca morrerá. Amarramos, detonamos, Senhor. Sim, Deus, damos uma voz de comando ao espírito da morte. Sim, espírito da morte, bata em retirada de Itajaí, bata em retirada do estado de Santa Catarina, bata em retirada do Brasil, espírito da morte. Espírito da morte, nós te repreendemos, te ordenamos, morte. Aonde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Tu foste vencida na cruz, morte. Toriala mandará baixou, seria mandará labacala mandará. Damos uma voz de comando às regiões celestiais. A mortandade que assola o meio-dia, a peste que anda na escuridão. Damos uma voz de comando à praga. Damos uma voz de comando à morte. Damos uma voz de comando ao desespero, ao medo, ao espírito do medo. Caia por terra medo, em nome de Jesus Cristo. Levante sua mão comigo assim. Isso, comece a falar: morte, saia. Você não tem poder, morte. Nós declaramos sobre todos os que estão nos hospitais, nas unidades de terapia intensiva, todos os doentes e infeccionados por esta praga. Sim, declaramos em nome do Senhor Jesus: morte, recue, recue. Nós não concordamos com você, nós não estamos acomodados concordando com você, morte. Recue, em nome de Jesus. Romandalá sorequia mandará. Glória seja dada ao nome de Jesus. Sim. Sinta um peso de intercessão aqui, irmãos. Sinta um peso de intercessão. Sim, sim, Rômulo, sim.
Nós ordenamos que todo espírito de suicídio recue, saia do meio dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, saia do meio das pessoas desesperadas. Oh, suicídio, nós te ordenamos, saia do medo, saia do meio do povo de Deus. Ó morte, saia, recue. Levante sua mão e declare isso. Eu declaro, eu invoco todos os intercessores, todo o espírito da intercessão que está dentro das igrejas do Brasil. Nós declaramos: morte, recue, recue, morte. Choramandaralabassou. Todo espírito homicida, suicida, todo suicídio causado pelo desespero, pela depressão, pelos problemas psicossomáticos, nós declaramos agora: todo espírito de suicida caia por terra em nome de Jesus Cristo. Passa a tua foice, Jesus, nessa nação. Xaramandaralabassoriamandaralabarabarabassó. Xeremandaralabasseriamandaralabarabacandarabasseriamandarará. Morte, saia, recue do meio do povo de Deus, do meio do Brasil, do meio da América Latina. Saia, morte, volte para o abismo, volte para o abismo, volte para o abismo que é o teu lugar, morte. Volte para o abismo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, levante a sua mão e interceda. Sim, interceda, interceda, interceda. Xerecandalalabassore mandaralabarabarabassó. Xelele mandaralabarabarabassore le mandaralabará. Xelele mandaralabassó. Morte, sai, morte. Sai, morte. Sai do Brasil, morte. Ele mandou rolololo sora la mandara la barabara. Xelele mandara la baraba candala la basole le mandara la barra. Xele mandara la basole le mandara la barra. Deixa o fogo descer, o vento soprar e a glória cair. Deixa o fogo descer, o vento soprar e a glória cair. Sim, deixa o fogo descer, o vento soprar e a glória cair. Ore a mandala la bacala la bachala le mandala. O vento soprar Ele mandara la bacala la barabarabasso. Ele mandara. Ele mandara la bacala la barabarabacara la barabarabarabara. Ele mandara deixa la o fogo bassora descer, o vento soprar e a glória cair. Deixa o fogo descer, o vento soprar. Vento de vida, vento de vida, vento de vida, vento de vida. Que haja vida no Brasil. Deixa o fogo descer, o vento soprar Vida. e a glória cair. Vem, vida. Deixa o fogo descer, o vento soprar e a glória cair.
Sopra o teu bom perfume, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, sopra o teu bom perfume sobre o Brasil. Sopra o teu perfume sobre a nação. Sopra o cheiro do arrependimento. Sopra o cheiro do arrependimento. Sopra o cheiro do arrependimento. Xalalabacaralaba solemandalalaba. Santa majestade, Santa glória a Deus, eu sinto o peso de intercessão aqui, Jesus. Caia por terra, morte. Caia por terra, morte. Recue. Nós avançamos como igreja. Recue, morte. Volte para o abismo. Espírito da morte, volte para o abismo. Volte para o abismo. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão. Que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. vai chover. Glória a Deus. Vai chover. Abre as comportas dos céus. Vai chover. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal Que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que a tua chuva vai chover. Vai Sora mandaralaba, Sora mandaralaba, Sora mandaralaba, Jacatara mandarala. Vento de vida, vento de vida, vento de vida, vento de vida, vento trazendo a chuva, novo vento trazendo a chuva. Ah. No começo da semana passada, na segunda-feira passada, o Senhor me inquietou para levantar um jejum contra o espírito da morte. Na segunda-feira passada eu comecei na minha casa, quietinho, só em casa, longos períodos de jejum. Eu não estou falando isso para você achar que eu sou santo, não é isso. Mas hoje eu sinto o desejo de convocar esse jejum para que esse espírito da morte volte ao abismo e todo mundo que estivesse servindo dele solte as correntes da impiedade.
Eu peço a vocês que estão aqui, a vocês que estão ali no Galpão B, assistindo pelo telão, vocês que estão pela internet, vocês que vão assistir esse vídeo depois. Eu invoco um jejum de arrependimento, irmãos, aos nossos irmãos que nos acompanham, são aliançados conosco, irmãos que são aliançados hoje em mais de 1000 igrejas em 27 países, que são aliançados conosco em relacionamento de cobertura espiritual, de aliança. Somos todos irmãos, ninguém é maior do que ninguém. Eu queria convocar com os irmãos um jejum. Até quando? Não sei, vamos ir. Quanto tempo? Não sei. Quantas horas por dia? Não sei. Eu tenho uma prática. Pratique um jejum. Se levante contra esse espírito de morte que tem trazido medo, desespero, assolação, engano sobre a nossa geração. Irmão, Deus tem prazer na morte dos seus santos. Muitos pastores morreram, muitas pessoas morreram, muitas pessoas que nem servem a Cristo morreram também. Mas nós precisamos dar uma voz de comando a esse espírito de morte. Então eu queria pedir para vocês que estão na internet, vocês que vão assistir esse vídeo depois, você que tem compromisso com a palavra, você que se diz cristão, quero pedir a você, convocar você, principalmente você que caminha conosco em relacionamento. Vamos jejuar, irmãos. Vamos levantar um jejum e dizer para a morte: onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Vamos nos levantar. De repente Deus está esperando posicionamentos da igreja. No tempo de causa, a igreja precisa se posicionar. Nós precisamos se posicionar. A gente está na live todo dia dizendo: você é a resposta. Dê uma resposta. Não é dizer que você é maior, que você é o centro das atenções, não. É para dizer: por favor, se posicione, se reposicione. Estamos todos os dias nos cursos, nas lives, nos cultos, nas ruas, dizendo: tome uma posição, você pode. Amém? Quando o povo clamou a Moisés e Moisés clamou a Deus, Deus falou: por que vocês estão clamando a mim? Marchem, vocês não têm que clamar a mim, vocês têm que se levantar contra o diabo. Eu tenho uma promessa para vocês e vocês precisam se levantar contra a praga, contra o diabo. Amém, irmãos? Deus diz: por que vocês clamam a mim? Diga ao povo que marche. Vamos marchar, gente. Vamos para cima desse espírito de morte. Amém? Vamos para cima. E aí alguém diz: não, mas isso aí é juízo de Deus. Ok, se for juízo de Deus, então Deus mate nós que estamos orando também. Não tem problema, porque quem está vivo nunca morrerá. A morte não me assusta. Mas eu não suporto mais ver pessoas morrendo sem Jesus. A morte não me assusta não, irmãos. Eu sei que ela não é o fim, ela é só o começo. Mas chega de ver pessoas morrendo sem Cristo. Deus disse: eu procuro um homem que fique na brecha, alguém que se posicione. Vamos nos posicionar, irmãos, em arrependimento pelos nossos irmãos, em arrependimento pelos nossos pecados, em arrependimento pelo pecado da cidade. Eu volto a dizer: eu me arrependo, Senhor. Vamos viver em constante arrependimento. Deus tem algo, irmãos, para fazer no Brasil, algo para fazer nas nações. Peguei a bandeira da menina que estava dançando. Glória a Deus. Vamos nos levantar em intercessão, querido. Como é que está? Estou indo. Não vai indo mais. Se posicione. Levante um clamor, levante um jejum. Propague, crie um altar na sua casa e diga: o fogo vai arder aqui continuamente. Irmãos, eu não tenho muito, mas o que eu tenho está no altar. Todos os dias, dizendo: Senhor, me levantando contra o espírito de morte. E de segunda-feira passada, Deus me pediu jejum. Disse: entre num lugar. Entre num lugar de confronto. Não briga de rua. Você quer brigar?
briga nas regiões celestiais. Não briga com ninguém na internet. Quer brigar? Briga aqui nas regiões celestiais. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Se quer briga boa, vai para a região celestial. Amém? Nós estamos clamando, irmãos. Vamos clamar. Amém? Você está afim? Eu estou afim também. Senta aí, querido. Ora mandalala basore candaralá. Glória a Deus. Você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos numa série, falando de uma série de mensagens sobre eu me arrependo, Senhor. Eu acho que a quarta ou quinta mensagem dessa série. A gente está aproveitando que os cultos, a maioria deles são online, porque a gente só pode receber 30% da capacidade. Tem um monte de gente lá na cantina também, me assistindo pelo telão. E hoje eu prometi que eu ia dar livro para eles, não foi? Hoje eu vou dar livro só para as mulheres, irmão. Só peguei livro de mulher aqui. Livro da pastora Rose. Pastora Rose é nossa pastora lá de Blumenau. É mesmo? Então tá. Esse livro aqui da pastora Rose. A pastora Rose é pastora do ministério Mevan lá em Blumenau. Pastora Rose e pastor Francisco. E ela escreveu esse livro, Mulheres, uma vida de princípios, processos e propósitos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Agora não vou dar para mais ninguém aqui, amém, irmão? Vou ter que dar lá para o pessoal que eu prometi semana passada, lembra? Abre essa porta aqui, pastor Cirlei, e pede para o pessoal que está lá atrás. Chama 3 mulheres lá para vir pegar livro aqui. Não precisa nem chamar, elas já ouviram. Glória a Deus. Esse livro aqui é da pastora Daniela Santos, esposa do pastor Cassiano. Ela escreveu esse livro, Desconectadas. Às vezes você precisa desconectar de algumas coisas para poder conectar a outras. Amém? Amém, irmãos? Esse livro aqui é fantástico. Quem escreve o prefácio desse livro é a pastora Helena Tanuri, uma mulher muito abençoada. E a Daniela escreveu esse livro, e muito bom. Tem ali na livraria, você pode adquirir também. Tem alguém lá, Mica? Leva lá. Glória a Deus. Então pronto, já ganhou um livro também. Esse livro aqui é de uma mulher também, a pastora Céri Silva. A tola destrói e a sábia constrói. Irmão, quando eu vi esse versículo aqui, eu pensei, você veio buscar esse livro? Glória a Deus. Lá tá bom também? Tem fogo lá também? Tem unção lá? Glória a Deus. Tá bom. Esse livro aqui é muito tremendo. Pastora Céri Silva, a tola destrói e a sábia constrói. Não são 2 mulheres, viu? É uma só. Você decide quem você quer ser. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. E esse livro aqui é da pastora Bruna do Mevan, lá de 7 Lagoas. Bruna Oliveira, esposa do pastor Thales. Eu decido ser feliz. Amém? Decide ser feliz? Então tá. Benção, glória a Deus. Voltou muita mulher sem livro ali também? Deu certo? Está tudo certo? Deus abençoe, gente. Eu vi que levantou uma irmã lá e não ganhou livro, né? Você levantou, eu fiquei com pena de você. Você voltou para um lugar tão triste. Vou dar um livro para você também, tá bom? Glória a Deus. Depois, o Charles, pega lá na livraria um livro. Pega o livro da pastora Bruna lá e dá para a irmã ali. A Glorinha, você é a Glorinha do Líbano? Claro. A nossa libanesa Glorinha. Pega 2 livros lá para mim, porque tem uma irmã do Líbano aqui, tem uma da Rússia também. Cadê a irmã que é da Rússia? Não estava aqui? Cadê? Está lá. Veio da Rússia, é isso? Está frio lá? Não está frio? Está frio, mas está mais ou menos. Vou dar um livro para você também. Nós temos a Glorinha, uma missionária chapada, irmão, cheia do Espírito Santo. Esse dia ela esteve aqui no escritório, a gente bateu um papo, deu uma chapada ali, não foi? Glória a Deus. A Glorinha é missionária entre os irmãos árabes. Glória a Deus. Ela é uma bênção. É muito tremendo. Para a Glorinha ali e para a irmã da Rússia, isso, dá para ela aí.
Glória a Deus. Isso, bênção. Deus abençoe. Da Rússia ganhou 2? Vem de longe também, né? Passar de cara, tudo, né? É muito longe. Glória a Deus, seja bem-vinda. Ela fala português? Fala português? Eu também falo russo. Falo nada, irmão, nem falo português direito, vou falar russo. Deus abençoe, querida, seja bem-vinda, amém? Glória a Deus, amém. Que bênção. Tem mais alguém de outro país aqui, irmão? Da onde? Qual país? Tinha que ser uma brasileira mesmo, irmão. Brasileiro vai ter que ser estudado, brasileiro. Dá um livro para ela também, irmão. Dá um livro para ela. Esse povo do Brasil não é fraco, não, irmão. De outro país, não tem? Esse dia eu perguntei: tem alguém de outro país, irmão? Eu vou dar para morar 2. Aonde? Paraguai. Não é? Gustavo do Paraguai, glória a Deus. Da onde? Paraguai? Glória a Deus, Paraguai ganhou, está 2-1 aqui. Glória a Deus. Tá bom? Tem mais algum país? Não tem não, né, gente? Do Promorar 2. Bênção. Então vamos lá, vamos pregar o evangelho? Vocês estão animados? Nós já oramos, já choramos, já expulsamos a morte, já chamamos a alegria de volta. Agora abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Graças a Deus. Eu estou pregador hoje, irmão. Já preguei de manhã, estou pregando agora de novo. A oferta é boa, eu venho pregar. Glória a Deus, né? A oferta boa. Aleluia, glória a Deus. Gustavo, não dá para dar um livro para você, porque o livro é para mulheres. Tranquilo? Glória a Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 13. Eu vou ler do versículo 24 ao versículo 30, que diz assim: a parábola do trigo e do joio. Amém? A parábola do trigo e do joio. Vamos lá. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, tu não semeaste no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhe ele: um inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que nós vamos arrancá-los? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita, até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, você percebeu uma coisa que hoje, não sei se você está ligado assim nessa dimensão aqui de entender. Eu, quando venho para o culto, eu gosto de ficar sossegado. Às vezes tem pessoas que me procuram: pastor, que precisa conversar com o senhor antes do culto. Eu tenho dificuldade de conversar com alguém antes do culto. E depois então nem se fala. Porque antes eu gosto de ficar com a mente vazia, para poder ouvir, ler o ambiente,
como que Deus está caminhando, como que Deus está conduzindo. Presta atenção na música, presta atenção no louvor. Eu presto atenção na palavra, como quem abriu, que versículo usou. Presta atenção até no vovô Léo, que dá a impressão que ele está falando só para as crianças, mas não está. É uma conjuntura nessa reunião, queridos. Então eu tenho dificuldade de conversar antes do culto. Às vezes as pessoas querem marcar horário antes da reunião, não consigo. Eu tenho que estar com a mente vazia. E depois do culto, eu levo assim umas 2 horas para o avião pousar. Então a pessoa fala, eu digo, mas não estou entendendo nada. Mas Jesus nos ensinou a dizer aleluia e glória a Deus. Então, quando eu não entendo, eu digo aleluia, não, glória a Deus. Mas assim a minha cabeça não capta nada, porque eu estou viajando ainda. O avião quem já viajou de avião aqui? Né? A pessoa diz assim, prepare-se para o pouso, não diz? Leva meia hora para chegar no chão, é ou não é? Por quê? Porque tem todo um processo de despressurização, tem todo um processo para chegar. Então assim, você está pregando, você está aqui em cima, tá com a espada na mão, de repente acabou o culto, acabou a reunião, o culto não acaba, você está cultuando a Deus. Você sai daqui, você cultua a Deus, é, não é? O culto é contínuo, mas às vezes demora um pouquinho para a gente baixar, né? Então é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. A nossa adoração, se você prestar atenção no culto de hoje, ele começou assim, eu não sei se eu posso dizer espírito de intercessão, né? Alguém me perguntou assim esse dia, pastor, não tem grupo de intercessão na igreja? Irmão, eu acho que todos precisam interceder. A igreja precisa ser intercessora, não só ter um grupo, porque às vezes só tem um grupo de 30 pessoas na intercessão, né? A igreja tem 3.000 membros e só 30 intercedem. Não, querido, nós recebemos do Senhor o ministério da intercessão, o ministério da reconciliação, de reconciliar o homem com Deus. Então a minha oração é que toda a igreja orasse, que toda a igreja intercedesse. Claro que alguns têm chamados específicos para fazer isso, e isso vai se descobrindo no caminho, é como adoração. Não existe o ministério da adoração, todos fomos chamados para adorar a Deus, amém? Tem o ministério do canto, que as pessoas cantam, ministram, né? Agora todos fomos chamados para adorar. Existe o ministério da música, o Meva Music, por exemplo, tem o ministério de louvor, mas o ministério da adoração, todos fomos chamados. Então tem algumas coisas que a gente criou nomenclaturas na igreja que engessaram um pouco a movimentação da igreja. Parece que é só para um grupo seleto, e não é para um grupo seleto, é para todos, irmãos. Amém? Uma das grandes características do ministério de Davi foi que Davi, ele construía instrumentos. Você vai em Israel hoje, é interessante. Israel talvez seja o maior exército bélico do mundo hoje, mas Israel não tem um exército. É incrível, Israel é um exército. Porque toda pessoa que nasce em Israel, todo israelita, quando ele faz 18 anos, ele tem que ficar 3 anos no exército. E até os 40 anos, ele tem que dar 1 mês por ano para o exército de Israel. Então você vai no muro de lamentação orar, é incrível, está o ancião, está o filho dele que é mais novo, está os filhinhos dele, tudo adorando a Deus com a metralhadora pendurada. Você nunca vai ver eles puxar de uma arma e matar alguém, mas você vai ver sempre eles reagir ao ataque, porque eles foram treinados para isso. Israel não tem um exército, eles são um exército. Por isso que eu também acho que a igreja não precisa ter o ministério da intercessão, ela precisa ser intercessora. A igreja precisa ser adoradora. A igreja precisa entender como... Você viu onde é que nós entramos agora? Você percebeu? Pegamos o microfone e começamos a falar com o Espírito Santo. De repente uma nuvem de glória nos invadiu e nos chamou para interceder por alguns minutos. Não foi legal? Fala a verdade, você não sentiu algo no ar? Nasceu aonde isso? Na adoração. Nós estávamos adorando a Deus. De repente o Senhor colocou um peso de intercessão no nosso coração, porque a adoração, ela vai reposicionar você em guerras.
Quem foi o maior adorador da Bíblia? Davi. E quem foi o maior guerreiro? Davi. Porque a adoração, ela te faz guerrear. Então todo adorador é guerreiro. E todo guerreiro é adorador. Guerreiro que não adora, briga na carne. E adorador que não guerreia, daqui a pouco está adorando a adoração. Não adora Deus, adora a adoração. Adora a música, adora o cantor, adora o pregador. Mas nós precisamos entender que a adoração vai nos empurrar para uma batalha. Amém, irmãos? Todos precisamos guerrear. Todos precisamos, e tem batalhas que você não pode entrar sozinho. O Senhor é considerado o Senhor dos exércitos. Jeová Tsekenedu, o Senhor dos exércitos. Jeová Jiré, o Senhor é a minha prosperidade. O Senhor Nissim é a minha bandeira. Mas Ele também é o Senhor dos exércitos. É o Senhor da guerra. É o Senhor que permite o caos para ensinar a sua igreja a guerrear, que desafia a sua igreja a sair do anonimato. Agora nós só vamos entender isso se a gente viver uma vida de constante arrependimento, irmãos, e de constante adoração. Os homens só começam a crescer quando eles se dobram diante do Senhor para adorá-lo. E adoração é aquilo a quem consagramos o nosso interesse, o nosso entusiasmo e a nossa devoção. Adoração é aquilo a quem consagramos os nossos interesses, os nossos entusiasmos e a nossa devoção. Amém? Amém? Se nós entendermos que a adoração vai nos posicionar em guerra, nós vamos ser felizes. Como alguém pode ser feliz brigando, irmão? A Bíblia diz que o Senhor ri dos seus inimigos. Ele zomba deles. Irmãos, se você não tem alegria na sua vida cristã, deve ter algum vazamento aí no seu cristianismo. Deve ter. Porque as guerras, tem gente que vai expulsar um demônio ali na casa de alguém e volta para casa endemoniado. Porque eu fui lá, entrei na guerra, daí veio como é que chama? Uma palavra muito usada na guerra espiritual: retaliação. Irmão, só tem retaliação se tiver carne, irmão. O diabo não retalha o espírito. Qualquer coisa que eu faça é retaliação. É guerra, Irmão, não é retaliação, é colisão, é briga de frente. Pode vir, é briga de frente, é colisão. Amém? É impossível que você vai lá orar por um doente e volta para casa doente. Quem é mais forte, maior, é o que está com você, não é aquilo que está no mundo. Maior é o que está com você, se posiciona. Isso é meme, irmão. Isso é fake news, gospel. Agora, claro, tem guerras que você guerreia. Tem hora que, esses dias eu acordei, de madrugada, eu acordei e comecei a acordar me afogando. Eu entendi que eu estava numa guerra. Eu digo, você quer briga? Então pega, mandará, mandará lá. Tu quer guerra mesmo? Tu não quer deixar eu dormir? Então peraí. Ai pastor, me afoguei. Presta atenção, filho. Se posiciona. Você acha que Deus tirou você do Egito para morrer no deserto? Morre no deserto quem não acredita que existe aquilo que Deus falou que existia. Você acha que Deus tira você do mundo para morrer na igreja, irmão? Morrer desanimado, morrer de cabeça baixa, morrer... Não. Se você morrer, você vai morrer crendo. Então essa praga pode matar alguém, mas olha, eu morro crendo.
Sabe de uma coisa, Satanás? Deus é poderoso para me livrar desse Covid, mas se isso ainda não acontecer, eu não adorarei outro Deus. Amém? Fala para a região celestial ouvir, meu irmão. Sabe o que falta para nós? Não é fé, é coragem. A gente crê que Deus é capaz de fazer, a gente não acredita que Deus pode fazer através da gente. A gente ainda tem muita coisa para proteger. Então, se você não tem alegria cristã, tem algum vazamento no seu cristianismo. Deixa eu entrar aqui no joio e no trigo. Irmãos, nós lemos Mateus 13, versículo 24 ao versículo 30, mas deixa eu ler o versículo 23, que diz assim, ó: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30. Perceba que ele produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aí logo em seguida fala da parábola do joio e do trigo. O joio no meio do trigo. Querido, aprenda, o joio cresce junto. Amém? Amém? O joio, ele cresce junto. O joio vai crescer junto. Não tem como não crescer. Quem é que semeia o joio? É o inimigo que semeia o joio. E o joio, quando é que o joio aparece? Quando é que o joio aparece? Aqui diz quando o joio aparece. Propôs numa parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente ao seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu o... Quando é que o joio aparece? Quando você está frutificando. Se o joio apareceu, é sinal que você está frutificando também. Você olha para o lado, Mateus, tem um joio, está aqui comigo, está crescendo junto, eu não suporto isso. E aí você já quer pegar foice e sair arrancando. Deus diz: descansa. O joio, ele está sinalizando que você está dando fruto, amém? O joio só aparece na hora que você começa a frutificar. Se não tem joio, tá mal, hein, meu filho? Se não tem joio no seu meio, é que o negócio está estreito. Louvado seja Deus. Se não tem joio, é porque o negócio está estreito. Tem joio no meio, você tem que... Quem já viu uma plantação de trigo aqui? Não, irmão, é incrível. O trigo, ele começa a encher de grão, de fruto. À medida que ele vai enchendo, ele pesa, ele se dobra. O joio não. Ele fica em pé sempre, ele nunca se dobra. É porque ele não tem fruto. Quando passa o vento, arranca o quê? O trigo está baixo, o vento passa por cima, não pega. Pega só o joio. Tem um vídeo rodando na internet aí, o cara semeia, vocês viram aqui, que legal, né? E aí ele explica certinho como que é o trigo e como é o joio. Todo joio que aparece na minha vida é o extrato do meu crescimento e da minha frutificação, querido. Amém? Eu quero nessa noite trazer algumas diretivas para a gente aprender a viver no meio do caos, no meio da guerra, no meio da dificuldade. Se eu vivo uma vida de constante arrependimento, não tem como fugir disso. Deus não vai me colocar numa bolha para me proteger das tentações. Deus não vai me privar das tentações, das dificuldades que o mundo vive. O joio aparece para me dizer: Luiz, você está frutificando. Então, deixai crescer ambos juntos. O problema, sabe qual é? Que a gente não suporta ver o joio crescendo também. A gente diz: não, Deus é injusto, como é que o joio vai crescer? Eu estou dando fruto e o joio cresce. Irmãos, nós temos vontade de arrancar o joio. Quem tem vontade de arrancar o joio? Mas não é para arrancar. Quem arranca o joio é o ceifeiro. É só na colheita.
É Ele que corta, não é você que decide quem é joio e quem é trigo. Já passou pela sua cabeça que você pode ser o joio? O senhor está dizendo que foi o diabo que me semeou? Eu não estou dizendo nada. Eu só estou mandando a gente se analisar. Já passou pela sua cabeça que você pode ser, em alguns momentos, você pode ser o joio na vida de alguém em vez de ser o trigo? Querido, o semeador da semente e o semeador do joio são pessoas, são distintos. Abra comigo Marcos capítulo 4, vamos lá. Fica ligado aqui. Marcos capítulo 4. Glória a Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 13 diz assim, ó. Então Jesus lhe disse: não percebeis esta parábola? Capítulo 4, versículo 13, perdão, de Marcos. Então Jesus lhe disse: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma sorte, os que recebem a semente no solo rochoso, as quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a acolhem, mas não tendo raiz em si mesmo, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Outros são os que recebem a semente entre os espinhos, aos quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem as palavras e recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100. Você percebeu lá na outra parábola que a gente leu, que lá eles produzem 100, 60 e 30. Aqui diz que produz 30, 60 e 100. Lá é de cima para baixo, aqui é de baixo para cima. Lá, quando fala da semente, diz que você produz 60, 100 e 30, e logo em seguida fala do joio. Aqui diz que você produz 30, 60 e 100, e logo em seguida fala da candeia. Por quê? Porque se eu não entender a parábola do semeador, eu não entenderia a parábola do joio, querido. Perceba que a semente é a mesma. A semente é a palavra de Deus. Agora, pelo menos há 4 tipos de solos que vão receber essa palavra. Tem aqueles que estão na beira do caminho. É um tipo de solo que recebe a palavra, mas não dá muita atenção. Vem o pássaro e come a semente. Tem aquele que cai no meio dos espinhos. Ou seja, a sua vida, né? A sua vida neste mundo, as distrações o sufocam, as ambições o sufocam, matando essa semente. Tem aquele que não tem raiz em si mesmo, cai no meio da pedra. Ele até gosta de ir à igreja, ele gosta de Jesus, mas tem alguns prazeres que ele não negocia. Mas tem aquele que cai na boa terra. Então não é você que decide, olha aqui para mim, não é você que decide que tipo de solo deve receber sua semente. Você semeia a palavra. É o tipo do solo que vai discernir, que vai viver essa palavra ou não. Pela Bíblia é só 25% que dá certo, porque são 100% e 4 tipos de solo, e só 25% dá fruto, dá resultado. Então Mateus 13:30, Mateus 13:30, volta lá, Mateus 13:30, Mateus 13:30, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai ao molho para que se queimar. Então colhei o trigo e recolhei no meu celeiro. Querido, é você que vai definir para onde você vai produzir, se é para cima ou para baixo. Porque é a forma que você lidar com o joio. O joio está ali, você não pode mexer. É uma ordem de Deus. Você não arranca o joio. Amém? Mas eu sei que é joio, Deus também sabe. Mas você não mexe.
O seu trabalho é semear a palavra. Defina se você está produzindo para cima ou para baixo. Para cima ou para baixo. A pergunta nessa noite é: como eu estou frutificando? Se você ler Mateus 13:23, diz que eu produzo para baixo. Se você ler Marcos 20, diz que eu produzo para cima. Qual é a diferença? É a forma que eu reajo ao joio. A forma que você reage ao joio define como você cresce. Se você cresce para Cristo, ou se você está crescendo para você. Ah, pastor, mas não dá, com o joio não dá. Meu irmão, o joio não tem poder para te parar. Se é o joio que te para, já não é Cristo que te move. Jesus não prometeu que nós teríamos vida fácil. Ele falou que nós seríamos colocados em lugares estratégicos, mas seriam lugares difíceis. Enviarei vocês como ovelha no meio de quem? Ele falou ovelha no meio de quem? No meio de quem que ele disse que ia enviar vocês? Ovelha no meio de lobos. Uma ovelha tem condição de brigar com um lobo? Hein? Consegue fugir da garra de um lobo? Não. Mas o Senhor está dizendo o quê? Não faz nada, quem faz sou eu. É você quem faz ou sou eu quem faço? Não, sou eu quem faço. Amém? Como você reage ao joio define se você vence ou se você perde. Então nós precisamos vencer essa insatisfação pelo trabalho com Cristo, essa insatisfação de servir a Deus, irmãos. Eu sempre falo isso, vou falar de novo. Irmão, para mim um crente que não é alegre, ele é um difamador do Evangelho. Um crente que não tem uma vida alegre, pelo menos alegre, ele precisa ter alguma coisa para ser alegre. É por isso que as filas da bênção são sempre maiores que as filas dos propósitos. Porque ele precisa ter alguma coisa na mão para te chamar de meu, para dizer Deus me deu, Deus me abençoou. Não, irmãos. Amém? Agora eu quero ler com você outro texto, porque também tem uma dificuldade aqui que a gente precisa aprender a reagir a ela. Cutuca o irmão que está do seu lado, só de longe, assim, faz a mão assim, diz assim, ó, deixa o joio aí. Não é problema seu. Diga, não é problema seu. Não mexe no joio, não é você quem colhe o joio. Amém? Não é você quem colhe o joio, não é você que arranca o joio. Por quê? Porque para cada joio que você arranca, você pode arrancar trigo também. E aí você pode comprometer o processo. Mas para que o joio, mas se vai ficar aqui? Vai. Para quê? Para mostrar que tem trigo. Para mostrar que o trigo está frutificando. Amém? Seria muito chato um cristianismo sem luta, irmão. Muito chato. Seria Beto Carreiro World. Um dia no parque. Tudo é bom. Não é? Até a roda gigante que vai você vomitar é bom. Até o medo é bom. Não é aquele pacote de pipoca, R$20 a pipoca. Ou a pipoca desgraçada de cara. Mas é bom também. O algodão doce. Você vendeu um rim. Aí a pessoa faz aniversário, ela quer levar todo mundo no Beto Carreiro, né? Ela diz, vão comigo que eu faço aniversário. Ela não paga, ela esquece, mas todo mundo paga. Ela não é. A minha neta faz aniversário agora, disse, vou, nós vamos para o Beto Carreiro, que eu estou de aniversário, eu não pago. Eu digo, você, né? Eu estou dizendo, irmãos, que assim, que é divertido. Você não vai no parque para sofrer, você vai no parque para se divertir, ou não é? É ou não é? Irmão, a igreja não é um parque de diversões, querido. Amém? Não é um parque de diversões que você vai se divertir. Você vai primeiro para morrer. Você entra por essas portas aqui, irmão, para morrer. Então pensa bem antes de vir, se você quer vir mesmo. Servir a Deus não tem mais vida, não tem mais escolha. Jesus já escolheu por você, você não tem mais escolha.
Se Jesus decidiu por você, você não pode ficar decidindo. Você tem que obedecer o que Ele disse. Se você está esperando a segunda volta, quem está esperando? Então pratica o que Ele falou na primeira vinda. O que Ele falou na primeira vinda é estatuto, é disciplinador para a sua volta. Pastor, como é que eu espero Jesus? Fazendo o que Ele falou. Simples. Isso não quer dizer que você vai estar alegre todo dia. Você vai lidar com injustiças. Você vai ver gente do seu lado sendo abençoada e você não. Você vai lidar com tristezas. Você vai lidar com frustrações. Você vai perguntar por que ele tem recurso e eu não. Por que ele mora em Alphaville e eu em Alfavela? Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele consegue e eu não? Por que a minha vida é mais difícil? Não, você tem que sair dessa neura, querido. Senão você vai servir a Cristo com uma vida amargurada. E quando você precisar entrar numa guerra, quando a igreja precisar entrar numa guerra, nós vamos ter que deixar você em casa. Porque a Bíblia diz para a gente não levar para a guerra os desanimados, os amargurados. Por quê? Porque eles não guerreiam, eles só brigam em causa própria. Sabe por que a gente está amargurado? Porque a gente está brigando em causa própria. Se a gente entender que a causa é do reino, ninguém vai ficar amargurado, irmão. Está todo mundo trabalhando pelo mesmo propósito. Todo mundo trabalhando por algo coletivo, por algo que é maior do que a gente. Aleluia. Mas aqui não deu nada certo. Ei, se você espera só dessa vida, ô miserável homem que nós somos, nós não estamos esperando só dessa vida, nós estamos esperando Jesus voltar. Aleluia! Irmãos, eu preciso falar disso aqui para você agora. Mateus 13:36. Isso aqui mudou minha vida. Eu estou pregando para você o que mudou minha vida. Mateus 13:36. A explicação da palavra do joio, da parábola do joio. Nós vamos ler do 36 ao 43, que diz assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. Porque os discípulos ficaram pensando: rapaz, esse povo vai crescer, o joio vai crescer em nosso meio, é? Explica isso para nós, como é que é? Ele disse, e ele respondeu: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. Aleluia. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causar pecado, tudo o que causa pecado, e todos os que cometem iniquidade, e lançá-los-á na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Aleluia. Quem são o joio? Ele disse: é os filhos do maligno. Joio são os filhos do maligno. Agora, essa palavra maligno, eu falei dela hoje de manhã. A palavra maligno, ela vem da palavra poneros, que quer dizer cheio de labores, aborrecimento, fadiga, pressionado e atormentado. Atormentado pelos labores, pelo trabalho, que traz trabalho árduo, que traz aborrecimento pelo trabalho, que traz perigo pelo trabalho, que traz doença e tristeza por causa do trabalho. Então, quando ele diz são os filhos do maligno, está chamando de poneiros, está dizendo são pessoas que trabalham sem satisfação, pessoas insatisfeitas com o que são, com o que têm e com o que fazem.
São pessoas que estão sempre reclamando da vida. Irmãos, são filhos gerados por essa insatisfação no trabalho, filhos do maligno, gerados por pessoas que atormentam, que aborrecem, mas que não geram filhos que dão frutos, funcionam, mas funcionam sem prazer, sem sabor, é um labor sem sabor. Coisa terrível é você trabalhar sem amor pela causa que você está trabalhando. Não tem coisa mais avassaladora do que um pregador que não acredita naquilo que está fazendo. Alguém que trabalha com Cristo e está sempre no campo da murmuração, no campo da insatisfação, porque a insatisfação vai gerar a murmuração. A oração do Pai Nosso em Mateus 6,13, quando o Senhor diz, no versículo, capítulo 6, versículo 13, que ele diz assim: livra-nos do mal, não é do mal, né? É do mal. Lá nos Estados Unidos o shopping chama mall, né? Então quando o pessoal vai fazer compra, diz: Senhor, livra-nos do mal. Mateus 6, versículo 13 diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas nos livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Essa palavra mal, que ela vem da palavra maligno, que também vem de poneros. Mateus 5,37, que diz: seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno, também é poneros. Mateus 3,19 diz que o maligno rouba a palavra que é semeada na beira do caminho. O maligno vem e rouba a palavra. Mateus 3,19 diz isso. Então veja bem, as traduções da palavra maligno, claro que tem várias traduções, não é só poneros. Tem a palavra cacos também, que quer dizer venenoso, que tem natureza perversa. Amartolos, que quer dizer aquele que é dedicado ao pecado. Belial, aquele que é malvado e mau. Claro que essas três palavras, cacos, amartolos e Belial, está falando do diabo. Mas a palavra maligno está falando dos trabalhadores insatisfeitos. Maligno vem de poneros, que vem de politeia, que é a administração dos afazeres civil, estado ou comunidade, cidadania. Poneros, cheio de labores. É como se você trabalhasse para Deus insatisfeito. É como se tudo que você fizesse para Deus tivesse, que labor. Eu repito, é um labor sem sabor. E o Senhor está dizendo: me livra desse mal, porque esse mal vai me tornar amargo. A oração do Pai Nosso ela me posiciona: Senhor, livra-me do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Sabe o que é que Jesus está me ensinando a orar em Mateus 6,13? Quando ele diz livra-me do mal, ele está dizendo o seguinte: livra-me de trabalhar inutilmente, livra-me de trabalhar sem prazer, livra-me de trabalhar sem amor, sem alegria, sem felicidade. Oh meu Deus, que coisa terrível alguém fazer alguma coisa para Deus de cara feia. Tem gente que pensa que santidade é sinônimo de cara feia. Não, irmãos. Livra-me do trabalho inútil, me livra do trabalho inútil. Salmo 127 diz isso. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, inútil, inútil será acordar de manhã, comer pão de labores, porque o Senhor dá aos seus amados o sono. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que se é para trabalhar, se é para servir, se é para me buscar desanimado, se é para me buscar sem vontade, é melhor que você vá dormir. É isso que Salmo 127 está dizendo. Vai dormir, porque pelo menos Deus dá aos seus enquanto dormem. Em outras palavras, Salmo 127 está me sinalizando: se você trabalha sem prazer, se você trabalha para Deus ou para alguém, não precisa ser só para Deus. Irmão, quem serve a Deus com amor, com prazer, serve qualquer um com amor e com prazer. Mas uma pessoa que faz tudo de mau gosto vai fazer para Deus também. Uma pessoa que você tem que estar empurrando para fazer as coisas, certamente para Deus vai ser a mesma coisa. E Deus não quer isso.
Deus está dizendo o seguinte: inútil vos será acordar de manhã, comer pão de dores, porque Ele dá aos seus amados o sono. Então a minha oração é: Senhor, nós nos arrependemos pelo trabalho mal feito, pelo trabalho que muitas vezes fizemos porque estávamos na lista, fizemos porque estávamos na escala, fizemos porque a gente tinha que fazer. Ah, Senhor, eu quero ter prazer. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Outra vez Eu quero ter prazer, Deus. quero ver Acordar de manhã, glorificar o Teu nome e dizer: eu vou fazer com prazer. Eu vou viajar com prazer, eu vou pregar com prazer, eu vou ministrar com prazer. Irmãos, se você ler Êxodo capítulo 5 e versículo 8, eu não vou ler, mas se você ler depois na sua casa, quando Moisés chegou no Egito e Moisés disse assim: olha, Deus falou, Faraó, para você deixar o meu povo aqui para que me sirva. Sabe o que Faraó fez? Chamou os seus oficiais e disse: aumente o serviço desse povo, dá mais trabalho para eles, dá mais trabalho, porque eles estão pensando muito. Dá mais trabalho e tira a palha, não dá palha não. Aumenta o serviço. Eles estão ociosos e por isso eles estão clamando: vamos sacrificar o nosso Senhor. Aumente o serviço a estes homens para que eles se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira, diz o versículo 9 de Êxodo 5. Porque esta é a visão de Faraó: aumentar o serviço para ocupar as pessoas, para que elas não busquem a Deus. Quando eu falo de fazer com satisfação, não é só se ocupar com alguma coisa. Porque se o seu trabalho para Deus não começa em adoração, em oração, não faz sentido. Quem subirá ao monte do Senhor, Salmo 24. Quem permanecerá no seu santo lugar? Quem é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. A mão tem que estar limpa, mas o coração tem que estar puro. Eu não quero me ocupar com as coisas de Deus para dizer que eu estou fazendo algo. Nós precisamos ter essa cultura, irmãos. Essa cultura. Vou falar uma coisa para você diante de Deus: Deus não precisa de voluntários. Eu sou voluntário na obra de Deus. Deus não quer voluntários, Deus quer filhos. Porque os que são semeados são os filhos de Deus. A obra de Deus é feita com filhos, não é com voluntário. Porque o voluntário faz o que quer, na hora que quer, quando pode e quando sobra tempo. Filhos não. Filhos têm prioridades. O nosso serviço a Deus, irmãos, ele tem que começar na adoração. É um nível de arrependimento. Sabe o que a gente fez? A gente substituiu a intimidade pelo trabalho. Por isso que quando o povo quis buscar a Deus, Faraó aumentou o serviço, diz: dá mais serviço para eles. Eu me assusto muito com ministérios, com empresas, com propósitos que só tem trabalho, que ninguém para buscar Deus. Nós já tivemos muitas doutrinas de massificação na nossa nação. Tem que crescer. E está aí, um monte de igrejas fechadas e falidas. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Eu planto, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É o Senhor quem faz crescer, porque se não é o Senhor quem faz crescer, não está crescendo, não se iluda. O meu trabalho é ser fiel, é ser íntimo do meu amigo, é ser íntimo do meu Jesus. Deus quer nos livrar desse maligno, desse mal. Senhor, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Jesus vem e nos semeia como filhos do reino. Aí o diabo vem e semeia o joio no meio do trigo. E às vezes a gente vê o joio ali empinado. O joio está ali, né, insubmisso, está ali excelso, está ali imponente. A gente pensa: não, tem que fazer mais, eu tenho que fazer mais, tem que crescer. Você olha para o lado, tem pessoas crescendo, você quer crescer também. Deus faz tudo perfeito ao seu tempo.
Deixa, querido, no tempo de Deus, o que veio para te matar vai te edificar. No tempo de Deus, o que veio para te roubar paz vai te trazer paz e alegria. No tempo de Deus, o seu pior pecado vai se transformar no seu maior ministério. No tempo de Deus, a necessidade não vai ser mais um problema, porque ela te discipulou, ela te ensinou a viver sem, e agora você está pronto para viver em qualquer ambiente com Deus. Aleluia. Alguém levanta a mão, dá um glória a Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Diga: eu não vou trabalhar inutilmente. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo por fazer as coisas sem vontade. Eu quero fazer com vontade. Eu quero fazer com vontade. É desse mal que o Senhor quer nos livrar. É Satanás que nos faz perder o prazer pelo trabalho, torna o trabalho penoso e triste. O trabalho tem que começar com adoração. O trabalho não é tripalo, não é copos, não é tortura. O trabalho é avode, é avodar, é adoração. Adão adorava a Deus com o trabalho no jardim. Ele cultivava a terra. Cultivare, que vem de culto. Ele fazia cultos a Deus enquanto cuidava daquilo que Deus dava na mão dele para cuidar. Trabalho não é surra, não é tristeza, não é aflição, não é labor sem sabor, não é aborrecimento. Trabalho unido ao aborrecimento e à fadiga vai matar você. O trabalho precisa ser prazeroso e não usado para substituir a intimidade com o Senhor. Eu particularmente prefiro mais que uma igreja ore mais do que cresça, porque se ela crescer mais do que ora, é desastroso o futuro dela. Uma igreja, ela tem sempre que orar mais do que cresce. Ela tem que jejuar mais do que cresce. Ela tem que ter bases sólidas, porque se ela cresce, mas ela não tem vida com Deus, vida de oração, vida de entrega, de renúncia, é desastroso, catastrófico o seu crescimento. Aleluia. O Senhor está nos chamando nesses dias para um arrependimento pelo trabalho inútil. Hoje eu me arrependo, Deus, do trabalho inútil. Marcos capítulo 3, leia comigo Marcos capítulo 3, querido, por favor. Marcos 3:13. Marcos 3:13 diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou os que ele quis, e vieram a ele. Nomeou os 12 para que estivessem com ele, para estar com ele, e os mandasse a pregar. Ele não mandou pregar sem primeiro estar com ele. Só tem autoridade para pregar quem está com ele. Do que adianta aprender tudo sobre Deus e não estar com ele? Como eu posso representar alguém que eu não conheço? Alguém que eu não convivo? Alguém que não ministra em mim? Chamou os discípulos para estar com ele, chamou os que ele quis e vieram a ele para estar com ele, e depois fossem pregar e expulsar demônios. Não vá a ninguém sem ir a ele primeiro. Seu ministério não começa no púlpito, ele começa no altar. Sua empresa começa no altar. Seus negócios começam no altar. Tudo que você fazer, a Bíblia convida você, faça como ao Senhor. Eu me arrependo de todo o trabalho inútil, Deus. Eu me arrependo de todo o trabalho inútil. Quem aqui já trabalhou inutilmente para o Senhor? Reconhece isso? Eu reconheço que algumas coisas que eu fiz foi inútil. E o que é que você faz? Me arrependo. Às vezes a gente pensa que está trabalhando para Deus, está trabalhando para a gente. É sutil demais, irmãos. Por isso a gente precisa estar com o papai direto, deixar ele ministrar na nossa vida as verdades que ele precisa ministrar. Eu preciso ter satisfação no trabalho.
Bota aqui para mim Isaías 53 e o versículo 11, querido. Bota aqui para mim. Isaías 53, versículo 11, é fantástico, porque Jesus me ensina esse princípio. Isaías 53, versículo 11, aleluia. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O trabalho que Jesus fez na cruz deixou ele satisfeito. O trabalho em meio à dor, o trabalho em meio à labuta, o trabalho em meio à injustiça dos homens, o trabalho em meio à morte. Ele viu o trabalho das suas mãos e ficou satisfeito. Irmão, é muito terrível você trabalhar, principalmente para Deus, trabalhar com Deus, trabalhar para alguém insatisfeito, porque a insatisfação gera cobiça, gera comparação, que gera possivelmente competição. A cobiça, ela nasce em corações insatisfeitos. Eu não estou dizendo que você tem que ser acomodado, eu estou dizendo, você não tem que ser acomodado, vou me acomodar aqui, mas você precisa estar satisfeito. Se você está fazendo e não está satisfeito com o trabalho, Jesus não me chamou para ser alegre, para ser feliz o tempo inteiro. Ele me chamou para dizer que tudo que eu faço eu vou ficar bem. Ele me chamou para cumprir uma ordem. Ou eu cumpro isso com alegria, ou eu cumpro isso com aflição e tristeza. Mas se você se alistou para esse exército, não se embarace mais com as coisas. Deus tem ambientes preparados para você entrar, lugares que você precisa entrar, e você precisa estar em paz para guerrear nesses lugares. Diga comigo, labor com sabor. Diga comigo, o meu labor tem sabor. Amém, querido? Jovens, a palavra de Deus para os jovens. 1 João capítulo 2, versículo 3. Jovens, sois fortes, porque já venceste o maligno. A palavra maligno também ali também é poneros, que quer dizer fadiga, labor, trabalho árduo, trabalho com tristeza. O trabalho tem que ter prazer. Vencer o maligno é vencer esse trabalho. Porque, irmãos, o trabalho que não traz satisfação, ele vai trazer murmuração. E a pessoa que vai murmurando, ela vai se afastando do grupo, vai ficando para trás. A Bíblia fala que os amalequitas faziam isso, matavam os que iam ficando para trás. Abra comigo Deuteronômio 25. Oh Deus, Tu és bom. Vou só ler mais dois textos, esse mais outro. Deuteronômio 25 e o versículo 17 diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíste do Egito, como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que iam após ti na retaguarda, estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. O cansaço te rouba o temor. O povo saiu do Egito para ir para um lugar que Deus deu a eles, e aí demorava um dia, demorava dois. Irmão, a promessa que ela tarda, a Bíblia diz que ela faz adoecer o coração. Tem gente que tem promessa e está demorando demais, e aí ele vai se afastando, porque vai desanimando. Quem sabe algumas promessas foi mesmo Deus quem falou, é fruto da nossa imaginação,
Foi mesmo Deus que confirmou isso no seu coração ou é fruto da nossa imaginação? Será que estamos esperando alguma coisa que Deus realmente quer nos dar? Ou nós criamos uma falsa linha de chegada? Irmãos, esse povo que saiu do Egito, alguns iam ficando para trás. A Bíblia diz: lembra-te do que te fez Amaleque. Lembra-te do que te fez Amaleque, como te surpreendeu no caminho. Ele ia atacando os que iam ficando para trás, iam murmurando, entendeu? Iam se sentindo afastados, iam se sentindo rejeitados, iam ficando para trás. Irmão, e o insatisfeito, ele murmura contra Deus, murmura contra tudo que acontece, porque estava cansado e fadigado, não temeu a Deus. Os amalequitas só matavam quem ficava para trás. E Moisés falou em Êxodo capítulo 17, versículo 8, que nós teríamos, em diante do capítulo 17, versículo 8, em diante de Êxodo, ele diz que nós teríamos guerra contra Amaleque de geração em geração. E ele também nos ensinou como que a gente luta com Amaleque, porque no dia de lutar com Amaleque, Moisés foi para o monte adorar, Arão e Ur foram interceder, e Josué foi para o campo guerrear. Quando as mãos de Moisés cansavam e baixavam, Josué perdia a batalha lá embaixo. Quando as mãos de Josué levantavam, a mão de Moisés levantava, Josué prevalecia contra os amalequitas. E a Bíblia diz que ele lutou aquela guerra, aquele dia, aquela guerra ele venceu. Mas o Senhor diz que nós teríamos guerra de geração em geração. E como é que se vence o cansaço, irmãos? Se vence com adoração, com intercessão e com proclamação. Proclamem, guerreiem e proclamem. Por isso essa reunião hoje começou com adoração e logo em seguida a intercessão, para abrir-se um caminho para a gente poder proclamar a palavra. Por quê? Porque coisa pior que tem é servir a Deus equivocado. A gente pensa que está agradando e não está. A gente está murmurando, cansado. Como é que se vence Amaleque? Adoração, intercessão e proclamação. E quer saber, foi o primeiro salmo que Davi escreveu, quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, 1 Crônicas 16. Quando ele trouxe a arca para Jerusalém, que ele botou a arca na tenda lá em Jerusalém, a Bíblia diz que ele separou 3 famílias: Asaf, Jedutum e Amã. Estude o nome dos 3. Você vai se assustar com o nome dos 3. Tem a ver com adoração, proclamação e intercessão. E sabe qual foi o primeiro salmo que Davi escreveu? Aleluia! Esse negócio é doido demais. Bota aqui para mim, 1 Crônicas 16, versículo 8, versículo 7. 1 Crônicas 16, versículo 7. 1 Crônicas 16, versículo 7. Bora. Então naquele mesmo dia entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Qual foi o salmo? Louvai ao Senhor, adoração, invocai o seu nome, intercessão, fazei conhecido os povos, os seus feitos, proclamação. O primeiro salmo de Davi, que ele entregou para a tenda de Davi, o primeiro salmo que ele entregou para que eles cantassem na tenda, ao redor da arca, foi: adorem, intercedam e proclamem. E por 40 anos você ouvia em todo Israel, em todo Jerusalém: adorai o Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido o seu feito. Vamos vencer o cansaço, irmãos? Vamos cansar o diabo? Vamos cansar a morte? Vamos cansar? Você não pode ficar cansado da labuta, irmão. Homens cansados negociam valores. Esaú chegou cansado do campo e vendeu o seu direito de primogenitura. Homens cansados não pensam, homens cansados não. Kenneth Hagin diz que a unção não prevalece num corpo cansado. A unção não trabalha num corpo cansado. Você precisa descansar para que a unção venha e te tome. Jesus pregava o dia inteiro, fazia milagre o dia inteiro, orava de madrugada.
e dormia na tempestade. Ei, o homem cansado negocia valores, não negocia os valores de Deus na sua vida. E sabe como nós vamos vencer o cansaço? Adorando, intercedendo e proclamando. Jesus, quando chegou na terra, separou 3 homens para andar com ele: Pedro, Tiago e João. Pedro foi o proclamador, foi o homem que pregou o primeiro culto. 3.000 almas se entregaram a Cristo. João era o adorador, que deitava a cabeça no peito de Jesus. E Tiago era o intercessor, que morreu pela igreja. Ei, irmão, as coisas que acontecem na terra são figuras daquilo que acontece no céu. Pedro começou a obra, Tiago morreu por ela e João terminou ela em Apocalipse. Deus começou a obra, Jesus morreu por ela e o Espírito Santo vai terminá-la em Apocalipse. Ei, não tem nada por acaso, as coisas estão caminhando exatamente como Deus deseja. Nós precisamos entender isso. Pastor, mas é difícil, eu vivo no meio da luta, no meio da lama, no meio do... Meu Deus, era o último versículo que eu vou ler agora, é o último. Jó capítulo 8, para nós ir embora. Jó capítulo 8. E eu termino aqui. Jó capítulo 8, versículo 11. Pode o papiro ou junco, não sei como está na sua tradução, pode o papiro crescer sem lodo? Pode o junco crescer sem lodo? Ou pode o junco vicejar sem água? Pode? Não. Pode o papiro, o junco crescer sem lodo? Ou pode o junco crescer sem a grama do brejo, sem a água? Ele pode aumentar de tamanho sem o lodo? Querido, lodo e a água são elementos que fazem o junco crescer. Deus não vai te tirar do meio. Deus não vai tirar o joio do meio. É necessário o joio, você não está percebendo, mas está fazendo você crescer. Está fazendo você valorizar o seu fruto. O joio que está no meio faz você valorizar o fruto de Deus na sua vida. Você não vai crescer sem lodo. Você não vai crescer sem luta. Então o junco cresce no meio da água e no meio do lodo. E se secar a água, seca o junco. Então quem sabe de a gente parar de orar e de pedir assim: Deus, me tira daqui, desse inferno. Quem sabe Deus não te colocou no meio do inferno, no meio do lodo, para você ser um junco. E o junco, querido, o junco ele é oco, ele se rende a qualquer influência, mas ele está preso ao lodo, ele cresce ali no meio. E se o lodo secar, ele seca. Não vai, Deus não vai tirar você daí. Então para de pedir para Deus: Senhor, começa a transformar. Deus transforma. Não, Ele não quer transformar nada ao seu redor sem transformar você primeiro. E transformando você, tudo começa a transbordar a partir de você e começará a transformar tudo que está ao seu redor. Então não é hora de orar para Deus transformar as coisas. Diga: Deus, transforma aqui, me ajuda a lidar com o joio. Eu não vou arrancar o joio só para me sentir o trigo, não. Eu não vou apontar o dedo para o joio para me sentir trigo. Não. Eu não vou acusar o joio. Não foi eu que semeei. Deixa que quem vai ceifar é o ceifeiro, e é o ceifeiro que separa o bode das ovelhas. Não é meu papel dizer quem é bom e quem é ruim. Não é meu papel dizer quem presta e quem não presta. Não é meu papel dizer quem pode e quem não pode. O meu papel é amar a todos e dizer: joio, até você está contribuindo. Amém? Até o bode, a Bíblia diz que vai dar o seu fruto. Provérbios fala isso, que até o bode dá o lucro. Então descansa, querido. O que eu tenho mesmo é que me arrepender.
Eu me arrependo, Senhor, por todo o trabalho que eu fiz para você, com tristeza no meu coração. Eu me arrependo, Senhor, por todo o trabalho que eu fiz para você, insatisfeito, fiz de mau gosto. Deveria ter ido mais, deveria ter trabalhado mais, deveria ter feito mais. Deveria ser como Schindler naquele filme. Eu poderia ter vendido esse anel, eu poderia ter vendido esse relógio, eu poderia ter vendido esse carro, eu poderia ter salvado mais 2, mais 3. O final daquele filme é de chorar. Hoje eu vi um filme que me fez chorar, Davi. Um filme à tarde, antes da gente sair para o almoço, eu estava assistindo um filme. Aquele filme é O Amor é Contagioso, do Dr. Adams Patcher, né? Patcher, né? Um filme verdadeiro. Um homem que estava sendo acusado por excesso de alegria. Ele transformou e botava um narizinho de palhaço para tocar as crianças, e eles não quiseram dar para ele o diploma de médico. Ele disse: vocês não precisam me dar o diploma, eu sei quem eu sou. Se vocês me reconhecem como médico e tem um amigo para servir vocês, ou eu vou trabalhar do mesmo jeito, e eu vou ser uma pedra no sapato de vocês, porque eu sei quem me chamou. Eu chorei naquele filme, irmãos. Hoje, um filme do Williams Robert, que já morreu, né? Robert Williams, é isso. Robert Williams, não é Williams Robert, né? Mas tem um Williams Robert também, não tem? Não tem? Deve ter. No próximo filme ele vai aparecer, irmão. Aleluia. Eu chorei com esse filme hoje, porque ele era convicto. Ele fazia as pessoas rirem, e cientificamente ele provava que as pessoas eram curadas mais rápido quando eram mais alegres. As crianças eram curadas. E a medicina, e a bancada de medicina não quis dar o diploma para ele, não quis reconhecê-lo como médico, porque o comportamento dele fugia de toda a ação da medicina da época, 1970 e alguma coisa. E ele foi para lá, e eles diziam, sentado um monte de médicos, de doutores, nós não podemos reconhecer que você é um médico, porque você é muito louco, você é fora da casinha, você é chapado. E ele disse: ou vocês me reconhecem, me dão um diploma, ou eu vou fazer do mesmo jeito, porque eu sei que está dentro de mim, eu não posso parar isso. Tem coisas, irmãos, que são dons naturais que Deus nos deu, que só precisam ser desenvolvidos, ser desafiados, ser discipulados, ser submissos à vontade de Deus. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, meu irmão. Você que está aqui, você que está em casa, que o seu amor seja contagioso, que você contagie o mundo com o seu amor, com o seu arrependimento, que seja tão gostoso ficar perto de você, só porque quando você fala tem vida, que seja tão bom olhar para você, que seja tão bom estar junto, que as pessoas tenham o desejo de sentar com você, que as pessoas tenham vontade de, é tão bom porque você ama a todos, você não aponta o dedo, você estende a mão. Para você está tudo bem, você não quer mais nada além de ser parecido com Jesus. Eu oro para que nós sejamos contagiados por um amor incondicional, por um arrependimento profundo, por uma vida sacra de devoção a Cristo. Eu oro para que a gente viva uma vida de devoção.